Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa que está lá no finalzinho da carta aos Colossenses. E a ideia é simples, mas, olha, ela transforma tudo. Uma vida que realmente tem Cristo não consegue, simplesmente não consegue escondê-lo. Essa frase é o coração de tudo que a gente vai conversar. A questão aqui não é sobre se esforçar para parecer alguma coisa, sabe? É sobre uma realidade que está lá dentro e que uma hora ou outra vai se tornar visível do lado de fora. É algo que simplesmente transborda. E esse transbordamento, ele segue um fluxo bem natural. A jornada com Cristo não termina só em aprender coisas sobre Ele, ou mesmo em ser transformado por dentro. O resultado natural disso tudo é a expressão. É o momento em que aquilo que vive dentro da gente começa a dar forma a tudo que a gente faz do lado de fora. Tá, mas como é que isso começa na prática? O apóstolo Paulo dá uma pista pra gente. A base de tudo isso está num lugar que a gente acha que conhece bem, a oração. Só que talvez de um jeito um pouco diferente do que a gente imagina. O mais interessante aqui é a mudança de mentalidade. Para quem vive Cristo de verdade, a oração deixa de ser só mais um item na lista de tarefas do dia, sabe? Aquele momento formal, separado. Ela vira comunhão, vira uma conversa que não para, uma dependência constante que faz parte de toda a vida. E a consequência disso é bem clara, né? A oração não é só um hábito, é o que mantém a chama acesa. É a conexão que alimenta a vida por dentro. Sem essa comunhão, a expressão de Cristo lá fora, bom, ela simplesmente não tem de onde vir. Certo. Com essa base da oração bem firme, a expressão de Cristo começa a ir para o mundo. E ela aparece de duas maneiras bem concretas, naquilo que a gente faz e naquilo que a gente fala. A primeira grande mudança é sair do piloto automático. Viver com propósito significa começar a enxergar cada pessoa, cada momento, cada situação não como um acaso, mas como uma oportunidade de expressar Cristo. Uma simples conversa pode se tornar algo muito maior. E aí a gente chega na segunda parte, o jeito de falar. E aqui a instrução de Paulo é bem específica. Não é só sobre o que se fala, mas como se fala. A palavra tem que ser sempre com graça. Mas o que significa falar com graça na prática? É uma fala que não vem do impulso, que não fere, é uma fala que não é vazia, que tem sabedoria, que constrói em vez de destruir. No fundo, é uma comunicação que reflete o que está no coração. E aqui está o pulo do gato. Essa mudança na fala não é uma técnica que se aprende, é o resultado inevitável do que está acontecendo por dentro. Porque o que enche o coração, uma hora ou outra, vai sair pela boca. É simples assim. Agora, essa expressão de Cristo não é uma coisa individual. Paulo faz questão de mostrar que o quadro é bem maior. Ele não está descrevendo uma jornada solitária. Pelo contrário, ao citar vários nomes de amigos e colaboradores, ele deixa bem claro: viver e expressar Cristo é uma atividade de grupo. É que a vida cristã não foi feita para ser individualista. Ela acontece no corpo, o que significa ter comunhão, cooperar uns com os outros, cuidar uns dos outros e servir a um propósito juntos. Ninguém vive Cristo sozinho. E aqui está a ideia central deste ponto. A expressão mais completa e poderosa de Cristo não acontece através de uma única pessoa, por mais incrível que ela seja. Acontece na união, na interação, no serviço de muitas pessoas juntas. Então, para a gente fechar o raciocínio, vamos juntar todas essas peças. O que a gente viu aqui é um processo supernatural. É um transbordamento que deixa uma marca bem clara, inconfundível no mundo. Tudo começa lá dentro, na oração. Aquela comunicação constante que deixa de ser um dever para se tornar parte de quem a gente é. Depois isso flui naturalmente para fora, para as nossas ações e palavras. É viver com um propósito e falar com aquela graça que só reflete o que está por dentro. E por fim, isso se manifesta de forma completa nos nossos relacionamentos, no jeito como a gente se conecta, provando que a fé é e sempre será vivida em comunidade. E o ponto mais importante de toda essa análise é justamente este. Não é sobre forçar a barra, não é uma performance. É como uma fonte que está cheia. A água simplesmente flui. É um transbordamento. E assim a gente fecha como começou. Uma vida que é de fato transformada por Cristo se torna sua própria evidência. Ela não precisa e nem consegue ser escondida, porque se manifesta em tudo. E a pergunta que fica para a gente refletir é: o que afinal está transbordando da nossa vida?